Nossa. Que história é essa aí? É. Ah, Hum, ah, Hum, esses papos. Sim, gente, vamos lá. Olha só. Talvez a nossa aula hoje seja bem rápida. Talvez ela seja rápida. Não sei, vamos ver como é que vai ser o tomara progresso que de não. vocês. Bom, eu tava pensando, né? Vocês estão tendo 8 aulas de matemática na semana, né? Teoricamente, né? Teoricamente. Era para estar tendo 8 aulas. Então nós vamos fazer assim, tá? Na quinta-feira a gente vai estudar assunto e na sexta a gente vai fazer exercício. Pode ser ou não? Pode. Beleza, Pode. então fazer assim, tá? Pra gente não ficar sobrecarregado e não ficar estudando um monte de assunto. Então hoje a gente estuda o assunto até onde der, tira as dúvidas de vocês e quando for amanhã a gente faz algumas atividades desse assunto, obviamente. Então olha só, agora a gente vai estudar na página 47. Página 47. Bora, caramba. Tá dando uma travadinha bacana aqui. Pronto. A gente vai estudar multiplicação e divisão de radicais de mesmo índice. Você tem que lembrar o que é índice, tá, gente? Lembra lá que o índice é o número que fica em cima do símbolo de radical. É o número que fica bem aqui, assim, ó. Isso que é o índice. E quando é 2, não precisa aparecer. Vocês já estão careca de saber disso. Na aula passada, a gente estudou... Nas aulas passadas, na verdade, né? A gente estudou adição e subtração. Não sei se vocês lembram. Aí tinha um exemplo bem clássico lá no início, que era... Deixa eu ver aqui. Era esse aqui. 10 raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é um número, tá? A gente só não vai escrever ele todinho, porque é um número infinito. Então, a gente costuma colocar desse jeito mesmo. Algum número raiz de 3, assim, desse jeito. Mais 2 raiz de 3. Isso aqui a gente já estudou, tá, gente? Só pra gente relembrar esse processo aí. 2 raiz de 3. Aí, a gente podia fazer essa conta porque todos os números aqui são semelhantes, todos os radicais são semelhantes. Lembrem lá o que é um radical semelhante, é um radical que tem o mesmo número dentro e o mesmo número em cima. Então, todos aqui têm o número 3 e todos têm o número 2. Não está aparecendo, mas é o 2. Então, para você fazer essa conta, juntar tudo só em um número, é só você fazer a conta com os números de fora. Aí você faz 10 mais 5, que dá 15, né? Menos 11 dá 4, 1 mais 2 dá 6. Então, juntando tudo isso aqui, vai ficar 6 raiz de 3. Vocês devem lembrar disso aí. Então, essa aqui é a forma mais simples de escrever este número aqui todo, essa expressão, na verdade, né? Não é um número, é uma expressão. Ok. Aí depois a gente viu um outro exemplo, que era esse aqui. Bora cá. 6 raiz quadrada de 5, menos 2 raiz quadrada de 7, menos 5 de 5 mais 3 de 7. Raiz quadrada de 5 mais 3 raiz quadrada de 7. Pronto. Aí, não sei se vocês lembram, eu disse para vocês, a gente só pode fazer a conta com os que são iguais. Então, você só pode fazer esse aqui com esse, e o que tem raiz quadrada de 7 com raiz quadrada de 7. Só isso que você pode fazer. Então, você pensa aí, 6 raiz quadrada de 5 menos 5 raiz quadrada de 5 dá para ser feito, né? Só porque é raiz quadrada de 5. Se fosse outro número, não daria. Aliás, se fossem números diferentes, né? Como são números iguais, você pode fazer. Aí você faz 6 menos 5, que dá 1. Então, o resultado disso é raiz quadrada de 5. Ah, professor, não era 1? 1 tá bem aqui, ó. Ele só não precisa aparecer. Mas tá aí. Agora com raiz de 7. Menos 2 mais 3 dá mais 1 também, né? Então, é mais raiz quadrada de 7. 7, caramba. 1 também está aqui na frente, mas não precisa aparecer. Então, essa aqui é a forma mais simples de fazer, de escrever essa expressão aí de cima.
Aí quando a gente fala assim a forma mais simples, eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa, o mesmo número, só que agora você escreveu de uma forma menor. E aqui não pode fazer mais nada. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7 é isso mesmo, porque são números diferentes, não tem nada que você possa fazer, porque aqui é uma adição. E se fosse subtração, também não poderia fazer nada. Aí depois disso, a gente viu um outro exemplo com números maiores, que era esse aqui. Raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 18. Só para resumir, no fim das contas, tudo isso aqui, a gente podia fazer as contas quando os radicais fossem o mesmo. Pronto. Agora, quando são radicais diferentes, a gente não pode fazer nada. Nesse caso aqui, o raiz de 50 mais raiz quadrada de 18, você pode olhar assim, são diferentes, eu não posso fazer nada. Mas você pode fazer sim. Vocês lembram o que a gente faz aqui? A gente fatora. Quando a gente fizer toda a fatoração do raiz quadrada de 50, isso aí vai ficar... Cadê? 5 raiz de 2. Aí eu não posso fazer de novo, tá, gente? Vocês veem depois aí como é que faz isso aqui de novo. E o raiz quadrada de 18 dá 3 raiz de 2. E aí, agora sim, então o mesmo radical, né? O raiz quadrada de 2, então a gente pode somar. 5 com mais 3 dá 8. 8 raízes quadradas de 2. Isso mesmo. Então, essa aqui que eu acabei de circular é a forma mais simples de se escrever isso aqui. Professor, quando é que eu vou usar isso mesmo? Nas questões aí de matemática, de física, enfim, quando você estiver fazendo contas, que você vê um monte de raízes se somando ou se subtraindo, você precisa lembrar que, mesmo quando elas são diferentes, de vez em quando você pode fazer uma adaptação, a adaptação é essa chamada de fatoração, e aí você consegue deixar elas parecidas, com alguns passos aí que a gente já estudou. E aí você pode fazer a conta. Então, em resumo, quando você vai somar ou subtrair radicais, o que você precisa? Que eles sejam semelhantes. Ou seja, que o radicando, o número dentro da raiz, seja o mesmo. Se for um número diferente, você não pode fazer nada. Isso serve para adição e para subtração. Hoje nós vamos estudar multiplicação e divisão. E aí, o que eu digo para vocês é que isso acaba não importando mais quando a gente faz multiplicação e divisão. Você não precisa mais ter o mesmo número. Então, você já pode multiplicar qualquer radical que você conseguir pensar. Primeira observação da aula de hoje. Está aí no livro, inclusive. Observação. Deixa eu ver como é que eu vou escrever isso para vocês. Tá. Multiplicarmos os radicais. Não precisamos que os radicandos sejam o mesmo. Dessa vez, só precisamos que os índices sejam iguais. Pronto. Então, para a gente multiplicar, a gente só precisa que os índices sejam iguais. Essa multiplicação aí, multiplicação de radicais, ela vem de uma das propriedades que a gente já falou na aula passada. Eu não sei se... A passada não, desculpa, nas aulas passadas. Eu não sei se vocês lembram, eu nem lembro qual é o número da propriedade, mas tinha uma que era assim. Quando você tem uma raiz e tem dois números se multiplicando, essa raiz ela poderia ser distribuída para os dois números. E ficaria assim, raiz do primeiro vezes raiz do segundo. Isso aí é uma das propriedades, tá? A gente já estudou e está aí no livro. Então, o livro fala de uma forma muito complicada para vocês assim. Se esse negócio é igual a esse, então este negócio é igual a esse. Aí você fica assim, hã? É uma coisa muito óbvia, muito óbvia. O livro diz assim, exatamente isso. Ele reescreve isso aqui de um lado para o outro. Ele coloca assim, esse vezes esse
é igual a tudo isso aqui. Raiz do A vezes raiz do B. Ou seja, ele só reescreveu, ele trocou as coisas de lado, de um lado para o outro. Fez assim, trocou. E o que está escrito aqui? Não sei se vocês conseguem entender, eu espero que sim. Ó, aqui você multiplica raiz de um número e aqui você multiplica a raiz de um outro número. O que, que aconteceu? Você junta numa só raiz e multiplica os dois números envolvidos. Eu não sei se vocês conseguiram entender com letras, mas vamos fazer um exemplo agora com um número, para vocês verem o que significa, na verdade. Primeiro exemplo do livro. Você está fazendo uma conta e aparece isso aqui, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7. O que, que acontece? Olha só. Tem dois números se multiplicando, você une só no radical e multiplica os dois. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 2 vezes 7. É sempre assim, tá, gente? Você junta todo mundo num só radical aí. E 2 vezes 7 dá 14, né? Então, fica raiz quadrada de 14. E é aquela coisa, raiz quadrada de 2 é um número, raiz quadrada de 7 é um outro número, raiz quadrada de 14 é um outro número. Mas a gente coloca desse jeito que é para não ter que colocar número infinito. Nenhum deles é finito, tá? Todos são infinitos, então não tem como escrever. Próximo, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6. E aí vocês percebem que nesses dois exemplos o índice é o mesmo, tá? Aqui é 2, não aparece mais a 2. E aqui é 3. Aí o 3 já aparece, né? Então, o que você tem que fazer aqui para resolver isso aqui? Tá aí no livro, inclusive, tá? Você coloca a raiz de novo, raiz cúbica, e lá dentro você multiplica os dois números aqui, que no caso é 5 e 6. 5 vezes 6. Isso aqui vai dar raiz cúbica de 30, né? 5 vezes 6 dá 30. Pronto. Então, gente, é assim que nós fazemos para multiplicar dois radicais. Você une os dois num só e multiplica os números. Ah, professor, mas e quando forem 3 números? E quando forem 4? É a mesma coisa. Você vai juntar todo mundo e vai multiplicar todo mundo. Até aí alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? E se em algum momento algum dos índices for diferente? Pois é, então, a gente vai estudar, acontece, tá? Acontece de os índices serem diferentes. Hoje nós não vamos estudar isso, porque quando algum é diferente, a gente precisa fazer umas continhas a mais, aí é o próximo assunto do livro. Mas, por enquanto, vamos fazer contas só com os índices iguais, tá? Quando for diferente, vai ter que fazer um outro processo, uma conta a mais. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, esses são os dois exemplos que estão aí no livro. Quando você tem que multiplicar radicais com o mesmo índice, né, você só vai fazer essa união, vou falar desse jeito. Você só une todo mundo e multiplica. Aí, gente, no livro está escrito desse jeito aqui. Podem acompanhar aí. Utilizando a propriedade distributiva. Oh, caramba! Na multiplicação de radicais. É o tópicozinho aí que está na página 47, lá embaixo. Mas antes da gente fazer isso, eu queria saber de vocês. Vocês sabem o que significa isto aqui, ó? Propriedade distributiva. Já ouviram falar disso alguma vez? Acho que não. Sim ou não? Ou sim ou não? Acho que não. Tá bom. Gente, propriedade distributiva é o que nós costumamos chamar de chuveirinho. Chuveirinho, na matemática a gente chama desse jeito. Por quê? Porque acontece que é um chuveirinho mesmo. Você vai distribuir o negócio. Ó, quando você estuda os números inteiros e racionais e naturais, vamos nos naturais, mais fácil. Quando você estuda os números naturais,
é comum aparecer uma coisa assim na sua vida. Ó. Imagina, você está fazendo uma atividade lá quando você estava no terceiro ano, no quarto ano. E apareceu isso aqui, ó. 2 que multiplica, aí entre parênteses, 3 mais 4. Vocês já viram alguma coisa assim na vida de vocês, eu imagino, né? Gente, como é que a gente resolve isso aqui? 2 multiplicado com 3 mais 4. Lembrem aí. A gente, se eu não me engano, pegava o 2 e multiplicava pelo 3 e pelo 4 e depois somava, parece. Isso, muito bom. A primeira maneira de você fazer, que é o que as pessoas costumam fazer, é você primeiro fazer a operação que está dentro do parêntese, porque você estudou na sua vida que o parêntese força você fazer aquilo primeiro. Então, você poderia fazer aqui, ó, 3 mais 4, que dá 7, né? E aí, depois você faria 2 vezes 7, que dá 14, né, gente? 2 vezes 7 dá 14. Essa é a primeira maneira de fazer. A segunda maneira de fazer é justamente o que a Isabelle falou. Você faria o 2 multiplicava com 3, né? E eu vou só escrever aqui, só para a gente não se perder na conta. 2 multiplicado com 3 e depois você fazia o 2 multiplicado com 4. 2 multiplicado com 4. E aí a gente coloca uma soma aqui no meio, obviamente, porque já estava aqui o sinal de mais, ele não pode sumir. Se fosse menos, ficaria menos. Aí fazendo essa conta aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6 e 2 vezes 4 dá 8. E quando você somar o 6 mais 8 dá 14, né, gente? Também. Então, de qualquer maneira que você faça isso, o resultado vai dar 14. Claro que vai dar 14, porque se você fizesse desse outro número, estaria errado. Isso que a gente acabou de fazer aqui é o que a gente chama de propriedade distributiva. É o que a gente conhece como chuveirinho. Você tem um número fora de um parêntese. Lá no parêntese tem um monte de mais e menos e tudo mais. E esse número fora está multiplicando. Então, para você resolver essas coisas, você multiplica o número de fora com todo mundo que está lá dentro do parêntese. Um por um. Isso é o que nós conhecemos na matemática como chuveirinho ou propriedade distributiva. Então, se você estiver fazendo uma conta sei lá, no Enem, aí aparece assim, meio, sei lá, vamos apelar agora, tá? Meio que multiplica 7 mais 3 sobre 2. Por exemplo, imagina, tá fazendo essa conta aqui. Para você resolver isso, o que você faz? Pega o meio, multiplica com 7, pega o meio, multiplica com 3 sobre 2. Ok, deu para entender o que é propriedade distributiva? Sim. Sim? Beleza. Isso é o que a gente vai usar agora, tá? Eu vou até deixar esse exemplo aí, caso vocês precisem. Essa propriedade distributiva, ela também pode ser usada para nós multiplicarmos radicais. Aí o primeiro exemplo que está no livro de vocês é esse aqui. Aqui que eu achar, tá aqui. O exemplo é esse aqui. Raiz quadrada de 5 multiplica, entre parênteses, 3 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Pronto. Esse é o exemplo que está no livro e nós vamos resolver agora. Olha só, gente. Mesma coisa que está acontecendo lá, que a gente fez o exemplo agorinha. Nós temos um número fora, que nesse caso é o raiz quadrada de 5, e dentro de um parênteses nós temos uma subtração. Ah, professor, não é a soma? Pode ser subtração também, tá? Então, o que que acontece? Esse raiz quadrada de 5, você vai usar a propriedade distributiva, também conhecida como chuveirinho. Você vai multiplicar aqui e você vai multiplicar aqui. Olha só, para a gente não se confundir, a gente vai fazer essas contas separadas, tá? Depois a gente junta tudo. Vamos fazer separado, que é para ninguém se confundir. Se você conseguir perceber como é que faz direto, fica à vontade. A primeira conta que a gente tem que fazer é essa aqui, ó. Raiz quadrada de 5, que multiplica 3 raiz quadrada de 2. Vou fazer aqui embaixo. Raiz quadrada de 5, que multiplica 3 raiz quadrada de 2. Ah, professor, não dá para multiplicar porque é 5 e 2. Dá sim.
Você não pode somar, multiplicar você pode. Olha só, gente. O primeiro detalhe aqui é que o raiz quadrada de 2 tem um número na frente, o número 3. Agora eu vou perguntar para vocês, o raiz quadrada de 5 tem um número na frente também? Tem. Qual é esse número? Acho que é 1. Isso mesmo. O número 1 está aqui. Vou até colocar de outra cor. Ele não está aparecendo, mas ele está aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para resolver isso aí é multiplicar os números que estão na frente. Que nesse caso é 3 e 1. Quanto é 3 vezes 1, gente? Isso mesmo, é 3, tá? Para quem não sei o que aconteceu aí, mas é 3. E aí, agora você multiplica os radicais. Raiz de 5 vezes raiz de 2, né? A gente vai juntar aqui. Raiz de 5 vezes 2. Ah, professor, eu já sei que é raiz de 10. Ok, tudo bem, mas eu estou fazendo bem devagarzinho, que é para todo mundo entender. Aí o 3 continua. E quando você multiplicar o 5 vezes 2, como eu acabei de falar, dá 10. Raiz quadrada de 10. Então, esta primeira multiplicação aqui, esta aqui, vai dar 3 raiz quadrada de 10. Vamos fazer essa aqui agora, ó. Raiz de 5 vezes menos raiz quadrada de 5. Aqui embaixo. Raiz quadrada de 5. Aliás, menos não, né? Vezes raiz quadrada de 5. Depois a gente coloca o menos lá no final, perdão. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. E aí, gente, quanto é que dá isso aí? Raiz quadrada de 25? Que dá quanto? 5 elevado a 2. Não. É. Não, no final, quando você tirar a raiz quadrada, dá quanto? Tá, eu vou escrever aqui para você não se confundir. Tá certo isso aí, tá? Quando você juntar, fica a raiz quadrada de 5 vezes 5. E a raiz quadrada de 5 vezes 5 é a mesma coisa, obviamente, que raiz quadrada de 25. E 25 tem raiz quadrada. Quanto é que dá? Isso eu queria saber. 5 elevado a 2. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Isso. É isso que eu tô perguntando. Aí já fica essa dica aqui, tá? Futuramente aí para vocês. Todas as vezes que você multiplicar a raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada desse mesmo número, o resultado é o número lá de dentro. Só uma dica aí dentro do processo, tá? Fica aí para a vida de vocês, para vocês não perderem tempo. Então, se você multiplicar lá assim, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, se você conseguir lembrar disso, o resultado disso aqui é 2, tá? Só sem todo esse processo aqui no meio, o resultado vai dar 2. Só uma dica. Então pronto, aí a gente já resolveu as duas multiplicações. É só substituir agora. Esse aqui, a primeira multiplicação, que é raiz de 5 vezes 3 raiz de 2, deu 3 raiz quadrada de 10, né? E a segunda multiplicação deu 5. E aí depois, como tinha esse menos aqui, você vai colocar o menos aqui também. Se fosse o mais, você colocaria um mais. Então, o resultado desta minha distribuição aqui é 3 raiz de 10 menos raiz de 5. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Alguma dúvida? Não. Beleza, então vamos fazer o próximo exemplo do livro. O próximo exemplo é raiz quadrada de... Eita, raiz quadrada de 3. Quero ver se o livro pega pesado com vocês, mais 2 raiz quadrada de 2. Entre parênteses, multiplicado com raiz quadrada de 3 menos 5 raiz quadrada de 2. Menos 5 raiz quadrada de 2. Pausa aí para pensar, gente, como é que a gente vai resolver isso aí? Não olha pro livro que o livro faz uma farofada toda aí. Eu acho que a gente primeiro deveria formar do primeiro parênteses, depois formar do outro, depois multiplicar. É exatamente isso. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, gente, rapidinho.
que o Wilson falou aqui comigo. Tá, olha só. A gente acabou de ver um exemplo que tinha um número fora multiplicando todo mundo no parênteses, né? Esse aqui é um pouquinho diferente, ele tem dois números fora. Ou melhor, tem dois parênteses, um multiplicando o outro. Quando isso acontecer, você vai fazer a tal da propriedade distributiva também, só que você vai fazer agora 4 vezes. 4. Só para você entender, esse raiz de 3 ele vai multiplicar com esse e com esse. E depois esse 2 raiz de 2 vai multiplicar com esse e com esse. Entenderam? Sim ou não? Sim. Beleza, então vamos fazer por parte de novo. Vamos fazer por parte. Primeiro esse aqui, vamos multiplicar o raiz quadrada de 3 com esse e depois com esse. Vamos lá, primeira conta aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes o primeiro número de lá, que também é raiz quadrada de 3. Olha, professor, duas raízes do mesmo número, o resultado disso aqui vai dar 3. É, realmente vai dar 3. Só para vocês se situarem, dá 3, realmente. Ah, professor, não entendi por que isso dá 3. Então tá, vamos juntar aqui, ó. Raiz quadrada e você multiplica 3 vezes 3. E aí você tem que fazer a conta, né, gente? 3 vezes 3 dá 9. E raiz quadrada de 9, como eu havia dito, é 3. Então pronto, a primeira multiplicação vai dar raiz de 3. Agora essa aqui, ó. Raiz quadrada de 3, que multiplica 5 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 3 multiplicado com 5 raiz quadrada de 2. Quanto é que vai dar isso, gente? Pensa aí rapidinho. Começou 7,24. Professor, vai dar 5 raiz quadrada de 5? Não, 5 não, é 3 vezes 2. Raiz quadrada de 6? Isso mesmo, 5 raiz quadrada de 6. É, foi. De novo, gente, multiplica os números de fora, que no caso é o 5 e o 1, tá? Vai dar 5. E aí, dentro da raiz, você coloca o 3 vezes o 2. É vezes, tá? Não vai colocar mais, não, por favor. Isso aqui vai dar 5 raízes quadradas de 6. Beleza. Então, pronto, já fizemos essas duas multiplicações aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Agora, a gente precisa multiplicar esse 2 raiz de 2 com os dois números de lá. 2 raiz de 2 multiplica com raiz de 3. Vou colocar aqui embaixo. Façam desse jeito detalhado, tá, gente? Quando vocês forem fazer as questões, para vocês não se perderem. O livro faz diretão. Se vocês verem lá no livro, tá tudo direto. Os resultados são os mesmos, mas o livro, né, por favor, já tá apelando. Quanto é que dá isso aqui, gente? 2 raiz de 6. 2. Isso mesmo, 2 raiz de 6. Alguém não entendeu? Se alguém não entender, pode falar, tá? O chat está aí. 2 raiz de 6. Agora você vai fazer esse aqui, ó. 2 raiz quadrada de 2, que multiplica 5 raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui para baixo. 2 raiz quadrada de 2, se bem que a ordem não importa, mas tudo bem. 2 raiz quadrada de 2 vezes 5 raízes quadradas de 2. Quanto é que dá isso, gente? 7 raiz de 4. E 7 não. 10 raiz de 4. Isso, 10 raízes quadradas de 4. Mas 4 não tem raiz quadrada? Tem, é o 2. Quanto é que dá isso, então? 10 raiz de 2. Não, 10 vezes 2. Quanto é que dá isso?
Isso. Você entendeu? Vocês entenderam por que deu 20 ou não? Sim. Tá, tudo bem. Caso alguém não tenha entendido, é porque quando você multiplica o 2 e o 5 aqui dá 10, o raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, mas todos os números aqui de cima, aliás, o raiz de 6 não tem, né? Então deixa a raiz de 6 mesmo, mas o 4 tem raiz quadrada. Aí você pensa, quanto é raiz quadrada de 4? É 2. Então você pode substituir isso aqui pelo número 2. Aí você tem que lembrar que 10 raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 10 vezes raiz quadrada de 4, tá, gente? É por isso que ficou 10 vezes 2 aqui. E 10 vezes 2 dá 20. Agora nós vamos voltar lá para o nosso negócio grande, já que a gente já calculou cada uma delas. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Deu quanto, gente? 3. Isso, vou colocar aqui 3. Agora aqui, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 2. Deu quanto, gente? 5 raiz quadrada de 6. Isso, mas aí tem um pequeno detalhe. Só para vocês entenderem. Esse número aqui é um número positivo. Esse número aqui é um número negativo. Quando você multiplica, gente, um positivo e um negativo, qual é o resultado? Qual é o sinal? É menos ou mais? Isso, então você vai colocar o menos aqui, tá? Tem que olhar o sinal também. Agora aqui, ó, 2 raiz quadrada de 2 multiplicado com raiz quadrada de 3. Quanto deu isso? 2 raiz quadrada de 6. Isso, 2 raízes quadradas de 6. Agora você olha para o sinal. Positivo, positivo. Multiplicado dá o quê? Positivo ou negativo? Positivo. Isso, tá positivo, tá, gente? Só dá negativo quando os sinais forem diferentes. Agora o último, ó. Mais 2 raiz quadrada de 2 multiplicado com 5 raiz quadrada de 2. Quanto é que deu isso? 20. Isso, aí você coloca o 20. Aí você tem que ir pro sinal agora. Qual é o sinal, gente? Menos 20. Isso, é menos 20, porque um é mais e o outro é menos. Pronto. Agora a gente já pode fazer a conta aqui normalmente. Faz aí, gente. 3 menos 20. Quanto é que dá isso? 3 menos 20? Se falar 17, eu vou dar porrada. Menos 17. Isso, muito bom, Elisa. É menos 17. Menos 17. Número feio. Agora esse aqui, ó. Menos 5 raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 6. Quanto é que dá isso? No fim das contas, você vai ter que fazer menos 5 mais 2. Quanto é que dá menos 5 mais 2? Lembrem aí das operações com números inteiros. Menos 5 mais 2. 3 raiz quadrada de 6. Dá menos 3, tá? Menos 3. Menos 3. E aí depois você coloca a raiz quadrada de 6. Prontinho, este é o nosso resultado, que inclusive é o que está aí no livro, né? Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui. Isso mesmo, menos 17 menos 3 raiz quadrada de 6. E aí, se vocês olharem no vídeo, no livro de vocês, ele fez todas as contas juntas ao mesmo tempo. Ele não parou para fazer cada uma separada, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Se vocês conseguirem olhar para o livro e entenderem a forma que ele está fazendo, beleza, bacana. Mas a gente fez assim porque eu quero que vocês entendam que é separado, tá? Para você. Eu não sei se você consegue entender melhor desse jeito, mas enfim, vou fazer assim porque eu acho que é melhor. Agora, gente, façam essa aqui. Não está no livro, mas eu queria que vocês fizessem. 2 menos raiz quadrada de 7 multiplicado com 5 mais raiz quadrada de 7. Façam aí rapidinho ela e vê quanto é que dá. É a mesma coisa, tá? Mesmo processo. Aí você vê se você faz multiplicar, se você vai fazer tudo junto ou você faz separado, tanto faz. Vê aí quanto é que dá isso.
5 segundos para vocês fazerem. E aí, tá dando ou não? Meu Deus, eu fiz uma conta aqui na minha cabeça que eu nem sei se tá certo, mas foi o que eu fiz. Eu Quanto é que tentei, deu? né? Quanto é o resultado aí do que você fez na sua cabeça? 3 raiz quadrada de 49. Foi o que eu pensei. Raiz quadrada de 49 é 7. É, É o que eu estou falando para vocês. tem que Quanto deu? somar os dois resultados no final? É, sim. Mas eu acho que não dá isso não, Sara. Ah, tá, por isso. Vai dar dois números, vai ser tipo aqui nessa. Vai dar dois números assim, ó. Um número inteiro e um com raiz. Tenho quase certeza que vai dar assim. Eu até pensei em fazer que talvez desse esses dois números, mas só que aí primeiro eu fizesse. Eu sei que vai ter um raiz de 7 aí pelo meio. Sei não consegui fazer não. Na verdade, mais ou Consegue menos. sim. Para com isso. Consegue sim. Vamos lá, vou ajudar. Vamos lá, vamos por parte. Peraí, professor, não ajude não. Tô tentando terminar aqui. Beleza, mais uns 2 minutos aí. Já bonito para lavar roupa. Bora lavar roupa, gente. O Lucão não nada, eu falei dele ainda agora, ele tá aí. E aí, Cauã, qual é o teu papo? Então você tá falando mal de ti. Falei nada de mal, falei que você não tava na aula. Falando lá. Falou que tu era baiano.
Ai, que horror. Olha, tem umas carinhas que eu nunca mais tinha visto por aqui. É, olha, isso aqui eu nunca mais ouvi falar. Eu mandei todo mundo. Elívia, pode fechar esse teu microfone aí que eu sei que tu vai falar mal. Tá, professor, não tô conseguindo. Vai logo aí. Ajuda a Nath. Falou que até os 2 minutos da Ana já passou. Tá, gente. Ei, olha só, preste atenção, é sempre a mesma coisa, tá? Vamos fazer por parte. Primeiro 2, multiplicar com todo mundo aqui, tá? 2 vezes 5. Ah, por favor, eu nem vou colocar isso aqui para baixo, né, gente? Quanto é 2 vezes 5? 10. Aí você vai colocar positivo ou negativo? Positivo. 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 Aí já coloca o 10 para cá, tá? Não coloca lá para baixo, não. Se for número, já coloca para cá. Agora, 2 vezes raiz de 7. Vai ficar 2 raiz de 7, tá, gente? Não dá para fazer muita coisa, não. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Quando você fizer isso aqui, ó. 2 vezes raiz de 7. Não dá para fazer nada com isso aqui. Aí você vai colocar 2 raiz de 7. Simples. Entenderam ou não? Sim. Sim. Então, tá, vamos colocar para cá. 2 raiz de 7. Agora a pergunta, é positivo ou negativo, gente? Negativo. Por que é negativo? Por que é positivo? Positivo. É positivo, gente. É É positivo. Eu já expliquei. positivo. Deixa eu só apagar esses negócios aqui. Tarará, 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 tarará. Por que que é positivo? Ó, a gente multiplicou o 2 e o raiz de 7, tá? Então você tem que olhar para os sinais dele. Esse 2 tem o sinal positivo. Tá aqui, não tá aparecendo, mas está aí. O raiz de 7 também tem. E aí você tem que ver. Quando você multiplica um número positivo com um número positivo, o resultado dá o quê? Isso mesmo, positivo também. Dá negativo quando os sinais forem diferentes. Agora aqui, ó, você multiplica este raiz de 7 com esse e com esse. Esse exemplo, inclusive, é mais fácil que o de cima. Vamos aqui agora, ó, raiz de 7 vezes 5. Quanto é que dá isso, gente? Raiz de 7? Isso! Ai, meu orgulho, meu orgulho. Vai dar 5 raiz de 7, gente. Ah, professor, não tem problema de trocar a ordem? Não tem nenhum problema, porque são dois números. Lembrem que quando a gente multiplica números, eles podem ficar ao contrário? Tem que lembrar disso aí, tá? Agora o resultado é positivo ou negativo, gente? Negativo. Isso, negativo, porque este raiz de 7 é negativo e este 5 é positivo. Lembra, sinais diferentes, o resultado dá negativo. Lembre-se disso, por favor. Pergunta difícil. Quanto é raiz de 7 vezes raiz de 7? 49 não vai ser 7. O quê? É 49, mas vai ser 7. Isso. Professor, não entendi. Coloca aí, então, raiz de 7 vezes raiz de 7. Pela nossa propriedade, você junta tudo numa só raiz e multiplica 7 vezes 7, né? 7 vezes 7 dá 49. E raiz quadrada de 49, como falaram aí, eles eu acho, dá 7. Então, pronto, o resultado vai dar 7. Vamos colocar um 7 aqui. Toda vez, gente, toda vez que você multiplicar a raiz quadrada de um número com essa mesma raiz quadrada deste mesmo número, o resultado é o número lá de dentro, tá? Toda vez, não percam tempo fazendo esta conta. Se você quiser perder tempo, claro. Agora esse 7 aqui, gente, o sinal dele é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Isso, é negativo, porque esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Quando você multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado dá negativo. Então, deixa só eu apagar essa farofada daqui. Eu acho que vocês já entenderam. Enquanto eu estou apagando, vão fazendo a conta lá e ver quanto é que isso dá.
Turururururu. Você vem para cá, que você vai só uma verificação. O importante mesmo é aqui. Olha só, gente. Primeiros números. 10 menos 7. É, essa é difícil. Quanto é que dá isso? 3. Isso. Agora aqui os números com radical. Dá para fazer, né? Porque é raiz quadrada de 7. Pergunta difícil. Quanto é mais 2 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 7? Se é 3, vai levar porrada. 10. 10, 7, 10, raiz de 7. Não. Não é 3, não. Negativo. Isso, dá menos 3, tá, gente? Menos 3. E aí o raiz quadrada de 7 continua. Vocês têm que saber fazer essa conta, tá? 2 menos 5 dá 3. Dá menos 3, perdão. 5 menos 2 dá 3, realmente. Mas 2 menos 5 dá menos 3. Então, como eu havia dito, Sara, dá dois números, ó. 3 e menos 3 raiz quadrada de 7. Deu para entender, gente? Alguma dúvida? Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir? Ok. Vira a página 48 agora. Página 48 está escrito assim, ó. Dividindo expressões com radicais de mesmo índice. Presta atenção que está escrito mesmo índice, tá? Índice diferente vai ser só semana que vem. Ok. Para dividir é a mesma coisa. Eu não sei se vocês se lembram que a gente estudou uma propriedade que era assim também, ó. Raiz enésima quando você divide dois números aqui. Essa é a terceira, se eu não me engano. Essa raiz podia ser distribuída. Aí ficava a raiz do número de cima dividida pela raiz do número de baixo. Eu não sei se vocês se lembram disso aqui. Aí o livro comenta novamente que você pode trocar a ordem disso. Você pode, já que os dois são iguais, você pode trocar a ordem e vai ficar assim, ó. O da direita primeiro, dividido pelo raiz enésima de B. E isso tudo é igual a esse aqui da esquerda, que é a raiz enésima de A sobre B. Não se sintam obrigados a entender completamente isso aqui, mas no fim das contas é uma conta só com números. O que está acontecendo, né? Que o livro disse, já que os dois são iguais, a gente pode trocar eles de ordem que continua a mesma coisa. Aí presta atenção aí, que aqui do lado nós temos uma divisão, né? Dois números diferentes, um A e um B. E aí o livro colocou numa só, e lá dentro da raiz, os dois números se dividindo. É exatamente isso que a gente faz. A mesma coisa que estávamos fazendo para multiplicação, a gente faz para divisão. Então, olha só. Primeiro exemplo do livro é assim, ó. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Aí você vai falar assim, professor, mas no livro não tá assim, ó. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Gente, é a mesma coisa, tá? Já falei para vocês que a divisão ela pode ser representada por uma fração. Então, isso que está aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui. Só que eu acho a fração mais fácil de entender. Mas está no mesmo. Ai, toda vez. Aí, gente, como é que a gente resolve isso aqui? 40, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Você junta numa só. Raiz quadrada de 40 dividido por 5. Agora a pergunta difícil. Quanto é que dá 40 dividido por 5, gente? 8. 8. Presta atenção que quando eu falo pergunta difícil, não tem nada de difícil. Raiz quadrada de 8. Poderia acabar aqui? Poderia. Mas se você prestar atenção aí no livro, ainda não acabou. Por que que ainda não acabou? Pois é, porque o livro fala assim, não, peraí, 8 não tem raiz quadrada, mas dá pra gente fatorar. Aí você vai fatorar o 8 aí, você já sabe fazer fatoração, tá? Já sabe fazer fatoração. Aí você descobre que dá isso aqui, ó.
O 8 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2. Faz a fatoração aí, se você não entendeu. E aí, aquela propriedade lá, esse 2 aqui, ele tem um expoente, ele pode vir para fora, então vai ficar o 2, que acabou de ir embora. E o outro 2, que é esse aqui, ó, não tem expoente, então ele continua dentro da raiz. Então fica isso aqui, 2 raiz quadrada de 2. Este número aqui, raiz quadrada de 8, é este número aqui escrito de uma forma diferente, tá? E os dois, inclusive, são o resultado desta divisão. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Alguma dúvida? Sim ou não? Não. Próximo, então. Não. Raiz cúbica de 96 dividido por raiz cúbica de 2. Quando você tiver que fazer essa divisão aqui, lembre-se que é o mesmo índice, tá? Nesse caso aqui é o mesmo 3 e nesse caso aqui era o mesmo 2. Aí o que você faz? Você junta tudo numa só e divide os números, que nesse caso é 96 e 2. Quanto é que dá 96 dividido por 2, gente? Quarenta e oito. Isso, então fica raiz cúbica de 48. Novamente, o 48 não tem raiz cúbica, não exata pelo menos. Aí o que você vai fazer? Você vai fatorá-lo. Deixa eu pensar aqui. Isso mesmo. Quando você fatorar, você vai encontrar isso aqui, ó. Vou até colocar vermelho de novo. Raiz cúbica 48 é 2 ao cubo vezes 6. Tem que fazer a conta aí, tá? Na verdade, vai dar 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Já que são números primos. Aí, este 2 ao cubo vai sair. Vai ficar 2 para fora. Lembra que 2 sai, aqui já que ele tem o mesmo expoente, mas ele sai sozinho, não sai com o expoente, não. Raiz cúbica. E os dois números que ficaram, nesse caso o 2 e o 3, que não tem expoente, eles podem ser multiplicados normalmente, que vai dar 6. 2 raiz cúbica de 6, é isso? Isso mesmo. Então, este número aqui, o raiz cúbica de 48, é o mesmo número que está aqui. E, inclusive, são a mesma coisa escrito de forma diferente, e os dois são resultados dessa aqui. Ah, professor, se eu quiser parar aqui no raiz cúbica de 48, eu posso parar? Pode. Se você, por exemplo, está fazendo uma prova minha, e lá na questão está escrito assim, resolva essa divisão, tá certo? É essa divisão. Agora, se tiver escrito resolva a divisão e simplifique, aí você vai ter que fazer esse negócio aí, né? E só um spoiler da vida de vocês futuramente aí, as questões, sei lá, de vestibulares, de Enem e tudo mais, dificilmente aparece desse jeito, gente. Muito dificilmente. É muito mais fácil aparecer desse jeito aqui. Mas vocês já vão estar preparados quando chegarem lá na frente. É só lembrar que tem que fatorar. Alguma dúvida? Não. Não. A Não? minha vida estava indo muito bem. Quando chegou nessa parte, eu já não entendi mais nada. Você não entendeu? Não. O que você não entendeu? Pode falar. A parte da fração. Que tipo, o quê? Entendi bem. O quê? O resto eu entendi de boa, mas tipo, essa segunda parte eu não entendi. Entendi. É porque assim, Lívia, deixa eu fazer o resuminho então aqui. Quando a gente vai multiplicar, né, como a gente fez aqui, por exemplo, ó, esse exemplo aqui que é simples, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7. O que a gente faz? A gente junta numa só raiz e multiplica os números envolvidos, que nesse caso era 7 vezes 7, né, que deu 49. Quando você for fazer divisão, é exatamente a mesma coisa, tá? Eu sei que coloca uma fração já fica assim uma coisa um pouco mais pesada visualmente, mas é a mesma coisa. Você tem que pensar. Fração é divisão, tá? É divisão. Então, quando você coloca raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5, eu estou te perguntando assim, quanto é raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5? Para você resolver isso, você junta tudo numa só raiz e faz a mesma coisa, divide os números. A gente não tinha multiplicado ainda agora? Agora você vai dividir.
Aí a pergunta fica, quanto é 40 dividido por 5? Dá 8. Por isso que aqui deu 8. Aí aqui nessa, quanto era 96 dividido por 2? Aí faz a conta aí, dá 48. Por isso que aqui deu 48. Entendeu? Ah, tá, agora entendi. Pois é. Então, quando a gente fala de fração, é a mesma coisa que divisão, tá? Quando vocês verem frações, divida. No livro não tá desse jeito, tá assim, ó. Esse exemplo aqui, raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Tá assim. Raiz quadrada de 40 dividido por raiz quadrada de 5. Aí o que, que o livro faz? Junta numa só. Então fica assim, raiz quadrada de 40 dividido por 5. Se você conseguir entender melhor desse jeito, não tem problema nenhum. 40 dividido por 5. Aí você faz a conta, né? 40 dividido por 5 dá 8. Então dá raiz quadrada de 8. Entenderam agora? Alguma dúvida aí? A mesma coisa aqui, ó. Quando você fizer 96 dividido por 2 dá 48. É só isso, tá? É divisão. E aí, como eu falei, pode parar aqui sem problema algum, mas dependendo da questão, do comando da questão, você tem que seguir para deixar isso de forma mais simples. Tipo aqui, ficou 2 raiz quadrada de 2. Ok. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza, então coloca já o nome e sobrenome e a turma lá no chat, gente, rapidinho. E aí, gente, não sei se vocês conseguem ver aí, mas logo depois disso já tem umas questões. Essas questões nós vamos resolver amanhã, tá? Algumas delas juntos, mas o que você quiser tentar fazer logo desde hoje, para vir amanhã com algumas dúvidas, né? Ah, professor, não consegui fazer essa aqui. Já tenta, tá? Essa já vai ser mais uma atividade aí para o quarto período, antes da gente acabar. E para quem não lembra, o quarto período acaba dia 30, tá? Então, dia 29, vocês têm que entregar tudo. Tá bom, gente? Professor, Fale. o Axel Henrique de Oliveira Queiroz, ele é da 902. Ele Aham. pediu para me avisar pro senhor que ele não ia poder participar da aula, porque, se não me engano, ele ia pro médico hoje de manhã. Ah, entendi. Aí ele mandou avisar o senhor, porque não Tá, participou da aula. tá bom. Vou colocar a presença dele. Obrigado. Tá faltando alguém? Não? Então tá bom, gente. Vocês estão liberados, tá? A gente se vê amanhã de manhã. Tchau.